Boa noite, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez reunidos para estudarmos a palavra de Deus. Eu quero que você abra comigo aí a sua Bíblia no Salmo 73, versículo 24, que diz assim: Salmo 73, versículo 24: Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na glória. Vou ler mais uma vez. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na glória. Amém, queridos? Amém? Deus aqui, ele está sendo alcançado através de uma oração pelo salmista. E se você olhar para o Salmo 73, você vai perceber que o salmista, ele inicia o salmo dizendo que verdadeiramente Deus é bom com a nação de Israel. Mas ele fala, quanto a mim, meus pés quase se desviaram. Então o salmista, ele está dizendo para Deus que na vida espiritual dele, na perseguição das coisas de Deus e na observação do que acontecia ao seu redor, ele quase se desviou. Então ele começa a falar que quando ele começou a perceber o que acontecia na vida dos ímpios, daquelas pessoas que não se relacionavam com Deus, as pessoas que não se importavam com Deus, ele começou a observar de uma maneira superficial, ele começou a ver que essas pessoas, elas muitas vezes, elas têm aparentemente no âmbito material ou no sucesso que o mundo considera como sucesso, parece que eles têm muito mais êxito do que o povo de Deus. E isso é natural. Muitos de nós, talvez na nossa caminhada cristã, quando nós começamos a olhar ao nosso redor as pessoas que não amam a Deus, as pessoas que não se importam em fazer as coisas corretas, as pessoas que vivem de uma maneira corrupta ou de uma maneira sem considerar o que diz a palavra de Deus, vivendo por princípios próprios, pessoais, por filosofias que desconsideram aquilo que Deus diz, muitas vezes ao nós observarmos essas coisas, nós começamos a questionar, será que vale mesmo a pena obedecermos a palavra de Deus? Será que vale a pena mesmo sermos fiéis? E é o que o salmista diz. Depois você pode ler o Salmo 73 inteiro aí, com calma, e você vai ver que ele teve inveja da vida dos ímpios, ele teve inveja das pessoas que não amavam a Deus e num primeiro momento parecia que eles estavam muito melhor do que o salmista, que era crente e se esforçava a fazer a vontade de Deus. Mas o pensamento dele ele vai se desenvolvendo durante todo o Salmo, até que ele chega aqui no versículo 24, alguns versículos antes, ele diz ao Senhor que ele reagiu de uma maneira muito ruim, ele reagiu de uma maneira equivocada, ele começou a entender o equívoco da compreensão espiritual dele, da situação da sua vida e dos demais ao seu redor, e aí ele se coloca diante de Deus numa condição humilde de reconhecer o seu erro, a sua limitação espiritual, intelectual de compreender as coisas que Deus está fazendo. E ele faz esse pedido no versículo 24 do Salmo 73. Guiar-me-ás com o teu conselho. Ele já está, na realidade, declarando o que Deus vai fazer. E ele reconhece, eu preciso de orientação divina. Eu preciso que Deus cuide de mim. Eu preciso que Deus me cuide. Ele já havia reconhecido a sua tolice, ele já havia reconhecido a sua interpretação equivocada das coisas. E ele começa a entender, não, Senhor, o Senhor vai me guiar. Eu começo a entender agora que o Senhor é um Deus que sabe de todas as coisas e que o Senhor vai me guiar com o teu conselho. Então, todos nós podemos, queridos, em algum momento da nossa caminhada espiritual, nos sentirmos como esse salmista, não conseguirmos compreender as coisas com a objetividade que Deus exige de nós. No versículo 22, voltando um pouquinho, ele vai dizer assim, que ele reconhece que ele se embruteceu. Ele fala, eu me embruteci, eu me tornei um homem bruto na minha forma de pensar, na minha forma de analisar as coisas, quer dizer, ele agiu com ignorância. Ele fala, eu agi como um animal, eu fiquei como um animal perante o Senhor. Ele consegue entender, eu comecei a não raciocinar, eu fiquei de uma forma irracional diante do Senhor, de uma forma bruta, de uma forma animalesca, só olhando para a superficialidade das coisas, só olhando para a superfície, como às vezes eu e você, nós olhamos ao nosso redor e nós vemos pessoas que aparentemente estão tão bem sucedidas, elas não querem saber de Deus, e nós às vezes para conquistarmos alguma coisa é uma dificuldade, é uma luta, muitas vezes nós caímos, muitas vezes nós temos que nos
levantar com dificuldade, o salmista começou a questionar essas coisas. E ele reconheceu sua ignorância. Esse é o primeiro passo para nós começarmos a ter sabedoria. A sabedoria que vem de Deus, ela vem na vida daqueles que reconhecem, que precisam de sabedoria, que são ignorantes a respeito das coisas de Deus, que não compreendem todas as coisas. No momento que nós entendemos que nós pouco sabemos, nós estamos abertos para aprendermos. Enquanto eu acho que eu sei as coisas, eu não tenho condições de aprender nada, eu não tenho condições de crescer, né? Eu não tenho. Um cego que sabe que é cego, ele conta com a ajuda de algumas pessoas, ele conta com a ajuda de guias que sejam colocados na rua, ou um cão-guia, um amigo, um cego. Ele, tendo um amigo em quem ele confia, ele dá o braço para ele e esse amigo pode levá-lo até a sua casa. E o salmista, ele chega num ponto aqui no versículo 24, que ele fala, o Senhor vai me guiar. Ele se coloca como uma pessoa que não sabe o caminho, que não consegue enxergar, que é cego, confiando que Deus vai guiá-lo. Então ele está dizendo, eu posso me apoiar no Senhor para seguir o caminho, e ele termina dizendo, inclusive, até levar até a glória, que Deus vai nos conduzir até a glória. E é interessante que Jesus, uma certa vez nos evangelhos, ele diz essa frase aí que está em Mateus 7,14. Ele fala, e porque estreita é a porta, ele fala a porta que entra para a salvação, e apertado o caminho que leva à vida. O caminho não é só difícil, eu não preciso só de orientação, mas é um caminho apertado. E ele fala, poucos que a encontrem. Então o salmista está dizendo, Senhor, eu confio em Ti, porque o Senhor guia-me-ás pelo caminho, através do Teu conselho. Nós vamos ver que o conselho de Deus, ele é a palavra, ele é aquilo que Deus diz. Mas quando ele diz que guiar-me-ás, ele está dizendo que ele confia que Deus vai fazer isso, naquele que vai agir. Né? A porta é estreita, apertado é o caminho que leva à vida. Há poucos que o encontrem. Então o salmista, ali o Espírito Santo coloca naquele momento de reflexão do salmista, a hora que ele reconhece a sua ignorância, a hora que ele entende que ele não sabia das coisas da maneira como eram, o Espírito Santo coloca no coração dele que Deus vai guiá-lo, que Deus vai guiá-lo por esse caminho estreito que leva à vida e que são poucos que acertam por ele. Então, o salmista aqui, ele reconhece o ponto principal na sua caminhada espiritual. Eu preciso de Deus. É Ele que me guia, é Ele que me leva. Eu posso confiar nele, porque agora ele está declarando, o Senhor vai me guiar, guiar-me-ás. O Senhor vai me guiar. Ele está colocando, é essa confiança que eu tenho. Ele está dizendo, em outras palavras, como eu e você, nós podemos descansar em Deus, querido. Ele é o nosso verdadeiro amigo, ele é o nosso refúgio, ele é o nosso socorro, ele é o nosso conselheiro, é Ele que vai guiar a nossa vida, é Ele que dirige todos os nossos caminhos, é Ele. Ele levou o povo de Israel pelo deserto quando eles saíram do Egito, e uma nuvem na frente durante o dia guiando, e à noite uma coluna de fogo. Deus nunca deixou de guiar o seu povo. O salmista aqui, ele tem a certeza que mesmo em meio a toda a ignorância, ele abre o salmo dizendo que o Senhor é bom, eu reconheço que o Senhor é bom, mas eu comecei a achar que o Senhor não era tão bom assim. Ele começou a olhar para as coisas ao seu redor e pensar mal de Deus, e ele agora, quando ele cai em si, quando ele entende o que está acontecendo, mesmo reconhecendo todo o seu erro, ele fala, mas Deus vai me guiar. Ele confia, nós temos que ter essa confiança, porque muitas vezes eu e você, nós erramos na nossa vida, muitas vezes eu e você, nós nos perdemos no caminho, nós temos que ter a confiança, que se nós reconhecermos o nosso erro, se nós buscarmos a Deus, Ele vai nos guiar. Um marinheiro, os marinheiros antigamente, né, lá atrás, no início da história da navegação marítima, eles se guiavam por estrelas. Depois eles começaram a usar sistemas de faróis, que eram lâmpadas que ficavam nas encostas das cidades. Eles se guiavam pelas luzes, por aquilo que era possível ver. Depois, com o tempo, eles foram usando bússolas, e hoje utiliza-se sistemas avançadíssimos de GPS, que é posicionamento por satélite. E a nossa vida espiritual, muitas vezes, a gente não tem a menor noção para onde nós estamos indo. E aí aqui ele diz, como que o Senhor nos guia? Ele guia-me, guiar-me-ás através do teu conselho. O conselho de Deus é a palavra de Deus, é a Bíblia. Ele está falando, o Senhor vai me guiar. Quando uma pessoa sai pela vida sem a palavra de Deus, ela é como um marinheiro que, em primeiro lugar, não sabe nem para onde está indo. Você pergunta, para onde você vai? Não sei. Eu vou pegar o barco e vou sair. E como você vai chegar onde você vai? Não sei, eu não sei para onde estou indo, eu não sei por que eu estou indo. Ele não tem sentido algum na vida, ele não tem destino algum, né? Eu até separei aqui um versículo de Provérbios que fala sobre a importância da instrução. E aí, no caso, é do pai e da mãe. Mas olha que interessante. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei da tua mãe.
ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada, ilumina, e a lei é luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. E se a palavra do pai e da mãe, dentro de um contexto cristão, dentro de um contexto da Bíblia, eles são suficientes para guiar uma vida, imagina a palavra do Senhor. É como se ele estivesse dizendo, pega a palavra do Senhor, guarda no coração, pendura no teu pescoço, porque essa palavra, quando você caminhar, ela vai te guiar. Quando você deitar, ela vai te guardar. Quando você viver, essa palavra de Deus vai te abençoar, queridos. Meus irmãos, minhas irmãs, nós somos felizes e abençoados, porque o Senhor tem feito grandes coisas na nossa vida e Ele ainda vai fazer muito mais. Nós não podemos nos deixar iludir pelo que nós vemos ao nosso redor. Pessoas ímpias e más que não conhecem a Deus, leia o Salmo até o final e você vai ver a conclusão que ele chega. O que importa é nós entendermos o seguinte, o salmista, no início ele reclamou, depois ele decidiu, não vou reclamar mais, a partir de agora eu vou ser grato ao que Deus tem feito. No final do Salmo, ele vai mostrar sua gratidão. O salmista desconfiou no começo do Salmo. No versículo 24, ele decide não desconfiar mais, agora ele vai confiar plenamente. O Senhor me guiará, Ele vai me levar, porque só o Senhor vai conhecer o nosso destino. É só Ele. Ele conhece perfeitamente o caminho. Ele é o único apto para nos mostrar. Eu não sei o caminho, você não sabe o caminho. Jesus é o caminho, é o que diz a verdade, né? A palavra de Deus diz, na verdade, que Jesus é o caminho. Então, se Ele é o caminho e Ele é o destino, Ele é tudo. Ele conhece todas as coisas. Por isso que ele termina dizendo, depois me receberás na glória. Então, o próprio Senhor que nos guia, é Ele que vai nos receber no final. É Ele que está lá esperando por nós. No final da nossa história, da nossa vida, Ele nos guiou para nos levar a si mesmo. E é o que Jesus diz aqui no versículo 6 do... E aqui eu não tenho o texto, queridos. Eu não sei o que aconteceu. Deixa eu ver aqui. Não aparece nada. Enfim, eu vou ler para vocês sem o versículo. Não sei o que aconteceu, mas o versículo não ia aparecer. Mas Jesus, lá em João 14,6, você pode abrir a sua Bíblia, diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. A vida que nós vivemos, a verdade é o que nos guia, é o nosso conselheiro, é o nosso conselho, é o conselho de Deus que nos guia e Ele é a verdade. Mas olha o que ele fala, ninguém vem ao Pai, ele se coloca na posição do Pai, ele fala, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nos receberá na glória. Ele é o alvo final. Ele nos guia e Ele é o nosso alvo final. Se você ainda não tem um relacionamento com Jesus, se você ainda não conhece, peça agora para Ele entrar em sua vida, peça para o Senhor Jesus ser o seu guia, porque um dia, queridos, se Ele guiar a sua vida, um dia nós nos encontraremos com Ele na glória. E é isso que eu quero para a minha vida e para a sua, através dessa mensagem. Amém, queridos? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Eu agradeço a vida do meu irmão, da minha irmã. Peço que essa pessoa agora que esteja entregando a sua vida a ti, que o Senhor a receba, que o Senhor seja o guia dela, o conselheiro dela e que no final o Senhor venha nos receber na sua glória. É o que eu te peço e agradeço no nome de Jesus e você comigo diga amém. Amém, meus queridos? Que a paz do Senhor Jesus guarde o teu coração cada vez mais e nós nos encontramos de novo no próximo vídeo, tá bom? Até mais, tchau, tchau!